Na Chácara do Livramento, hoje Ladeira do Livramento, número 77, bairro da Gamboa, município do Rio de Janeiro, nasceu aquele que seria reconhecido por quase unanimidade o maior escritor da literatura brasileira. O amor pela palavra escrita se manifestou precocemente em Machado de Assis. À noite, no Rio de Janeiro, ainda sem luz elétrica, ele treinava a escrita, passava a limpo escritos e arriscava seus primeiros versos à luz de velas. Aos 19 anos, Machado de Assis fazia a revisão de originais do jornal Marmota Fluminense. Logo passaria a escrever também para outros jornais e revistas, entre os quais Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro, O Espelho, A Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias. As portas da imprensa se abriam para o jovem, que não deixou a chance escapar. Daí em diante, a carreira de Machado de Assis só caminhou para frente e para o alto. A partir de 1870, revolucionou seu modo de escrever e a própria literatura brasileira. Gente, agora eu me apaixonei por Machado de Assis. Quando eu entrei no ensino médio, fiquei um pouco apreensiva, porque eu sabia que a carga de leitura ia ser bem maior do que do ensino fundamental. E além disso, eu tinha que lidar com as místicas de enfrentar os grandes clássicos da literatura. Ai, que medo! Quer dizer, alguns autores eu já conhecia, então, em relação a eles, eu estava confortável, tipo José de Alencar, Gonçalves Dias, Arthur Azevedo, que tem umas peças de teatro engraçadíssimas. Mas quando ouvia falar de Machado de Assis, minhas mãos até suavam, ainda mais que os colegas do ensino médio me assustavam dizendo: quando tiver que encarar Machado de Assis, aí você vira gente grande. Mas quando foi para valer, eu percebi que não era um bicho de 7 cabeças. Muitos autores e livros ficaram famosos por grandes motivos, e como eu sou bem curiosa, queria descobrir esses motivos. Seria a paixão por alguém? Seria a busca por justiça? Seria o desejo de lutar contra as desigualdades para vencer na vida? Ou o sonho de se tornar um escritor e encantar gerações com histórias tão maravilhosas que se tornariam imortais? Ou tudo isso junto? Passo a passo, com os trabalhos em sala de aula e em casa, fui ganhando coragem para encarar o bruxo do Cosme Velho, como apelidaram Machado de Assis por causa das verdadeiras magias que ele faz com a língua portuguesa. O que eu achei mais incrível é que tem coisas que eu conheço e que eu gosto que me ajudaram a entender Machado de Assis. Tipo uma professora que levou para a escola uma história em quadrinhos sobre o conto O Espelho. Junto com a HQ, tinha no livro o próprio conto, mais textos explicativos da vida e da obra do autor, em linguagem super fácil de entender. Como nas HQs tinham caricaturas que me lembraram atores de novela, fui pesquisar na internet e achei super legal homenagearem os atores brasileiros na HQ. Estudando a HQ, descobri que uma porção de recursos e técnicas do cinema são muito parecidos com os da literatura. A gente, em grupos, até produziu roteiros de HQ e, a partir de outros contos de Machado de Assis, quem sabia, arriscou fazer sequências de desenhos. Ficou meio tosco no início, mas depois de passar a limpo ficou bem legal e serviu pra gente entender os segredos do conto. Fizemos até uma pecinha de teatro a partir dele, adaptando para a linguagem que a gente fala nos dias de hoje. Saber fazer o roteiro, adaptar os diálogos e escolher figurino fez toda a diferença. Já pesquisei na internet outros contos dele e descobri que O Alienista foi adaptado para cinema. Aliás, várias adaptações de romance dele também foram para o cinema. Depois dos contos, vou ler Memórias Póstumas de Brás Cubas para depois assistir o filme. Olha, gente, eu concordo com os meus amigos que falaram que para ler Machado de Assis tem que ser gente grande. Mas o que eles não falaram é que o bruxo do Cosme Velho transforma todo mundo em grande. Machado de Assis é grande porque jamais subestimou o potencial dos seus leitores, com os quais se comunicava no corpo do próprio texto. Ele deu o melhor de si todos os dias da vida, com a convicção sincera de que todos os leitores, quando querem, também dão o seu. Sim, para ler os clássicos é preciso ser um grande leitor. A boa notícia é que qualquer um, se quiser, pode ser.